aparecer aqui. Beleza. Show. E aí vou usar aqui, ó. Fechar aqui. PowerPoint. Os canais. Vou botar para compartilhar. Ok. Tá aparecendo. Ok. Tranquilo. Tá aqui o livro. Bastante material aqui, né? Tá certo. Vou começar. Por comunicação, deixa eu abrir aqui, ó. Tá aparecendo. Rapidinho, pessoal. E no navegador. Ok. Apresentar. Antigo, né? Tem que estar atualizado nesse material lá. É o design aqui, o layout tá antigo. Bom, vamos começar, né? Então, essa disciplina, leitura e comunicação, o que aborda o conteúdo dessa disciplina? Basicamente, ela mostra, ela tenta auxiliar vocês a aprenderem técnicas de apresentação, técnicas de leitura, de interpretação de texto, de interpretação e apresentação, conteúdos de elaboração de textos. Então, é uma disciplina que ela é básica, ela serve para mostrar para vocês técnicas de como vocês podem produzir, por exemplo, de maneira melhor documentos de empresas, né? Documentos internos de empresa. Basicamente é isso, é uma disciplina bem tranquila, tá? É bem suave, é o começo do curso. E tem algumas atividades que eu vou mostrar para vocês, que eu vou elaborando e vou mostrando para vocês ao longo do curso. Então vamos começar. Então, o objetivo geral dessa disciplina é aperfeiçoar a expressão escrita, como eu disse, né? Interpretação de texto. Necessário, principalmente comunicação. Vai trabalhar na RICA, vai trabalhar no escritório da RICA, trocando uma ata, trocando um texto, um comunicado. Tem que ler direito o comunicado, né? Então você pode se enrascar. A interpretação do que está escrito lá no conteúdo é fundamental para o trabalho profissional, para você interpretar. Então a leitura, ela é o meio mais importante para a gente chegar ao conhecimento. Então a gente precisa aprender a ler e não apenas passar os olhos. Ler dá sentido à vida e ao mundo, é dominar a riqueza de qualquer texto, seja ele literário, informativo, persuasivo, narrativo. Texto literário, o cara fala literalmente fulano comeu areia, né? Comeu poeira. Tá empregado errado isso aí, né? Um texto informativo, né? Um convite, um formulário lá. Texto persuasivo, é o que vocês ficam ouvindo o dia inteiro na internet. Texto narrativo, jornal, e aí vai, né? Então, eles são possibilidades que se tornam infinitas, né? Para se expressar. Então, para ter uma boa leitura, é um exercício, né? Uma arte. Cérebro cansado, né? Cara, lê, começa a ter dor de cabeça. Que isso, rapaz? Então, você quando lê, quanto mais você lê, mais você
cria imagens mentais e cria capacidade de abstração, isso para o teu cérebro é importante porque você cria mais sinapses. Então, literalmente, você ler e imaginar o que você está lendo é um exercício para o teu cérebro, e quanto mais você lê, melhor você pensa, tá? Melhor você se comunica, tá? E fica mais inteligente. É fisiológico isso, tá? Cognitivo, tua cognição melhora. Apesar que hoje em dia a gente lê muito, né? Principalmente utilizando mídia social, né? A gente lê muito. Hoje em dia a gente escreve muito mal, né? Está ficando preguiçoso porque o celular ele coloca a palavra inteira lá para você e você começa a escrever errado. Isso acontece com todo mundo, tá? Inclusive comigo. Eu considero que na época, por exemplo, do Orkut, né? Eu considero que eu escrevia muito melhor na época do Orkut do que na época do Facebook. Eu tô ficando burro. Eu digo por mim, mas isso é uma coisa que está acontecendo com todo mundo. Você está escrevendo menos. Palavras se autocompletando e colocam numa situação que você esquece a pontuação, você esquece a grafia da palavra, você ignora e acaba escrevendo tudo errado, tá? Isso é o mal da nossa época aí, da nossa geração. O celular tá deixando você burro, tá me deixando burro, eu falo por mim, né? Isso é um fato. O texto é uma unidade básica de organização e transmissão de ideia. Texto, tecido, né? Do latim. E conceitos e informações de modo geral. No sentido amplo, é uma escultura, quadro, um símbolo, um sinal de trânsito, uma foto, um filme, uma novela. Eles também são formas textuais. Né? Se tiver uma forma de transmitir uma ideia, uma forma textual. O texto, você transmite ideias através de uma cadeia de palavras, né? Interligadas, seguindo normas gramaticais, senão fica uma bagunça. Mesmo assim, você consegue se comunicar. Então, interlocutor. O que é um interlocutor? É a pessoa a quem o texto se dirige. Né? É o leitor? Será que é o leitor? Pode ser. Então, temos um texto aí. Ó. Não é preciso muito para sentir ciúme. Bastam 3. Você é uma pessoa amada e uma intrusa. Por isso, todo mundo sente. Se sua amiga disser que não, está mentindo ou se enganando. Quem aguenta ver o namorado conversando todo animado com outra menina sem sentir uma pontinha de não sei o quê? É normal você querer o máximo de atenção do seu namorado, das suas amigas, dos seus pais. Eles são a parte mais importante da sua vida. Temos aí um textinho, né? Considerando esse texto modelo, é possível identificar quem é o seu interlocutor preferencial? Quem é o interlocutor desse texto? Quem vocês acham? Meninas adolescentes. Boa. Será? Quem mais? Concordam com ele, pessoal? Dá um sinal de vida aí. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Concordo. Show! Concordo. Show! Pois é. É o leitor jovem. É a quem Quase. se destina. É o pegadinha, né? Para quem se destina? A resposta não está de toda errada, né, gente? Porque para uma menina, para uma adolescente, né? Porque se você perceber aqui, ó, Revista Capricho. Né? Revista Capricho, não sei nem se existe essa revista ainda, né? Revista para adolescente, para menininha, né? Então, o interlocutor preferencial é um leitor jovem, né? Quais são as informações que são explícitas ou não e permitem você identificar o interlocutor preferencial do texto? Então, ó,
Como eu já falei, acabei de falar agora, né? Quais são as informações que vocês acham? O que está implícito aí dizendo que é para adolescente, para menininha? A linguagem do texto. A forma como ela se refere à menina, não à mulher. Muito bom. Tá? Revista ali também, ó. Tá subentendido, né? Vamos ver o que ele vai falar. Aí do contexto a gente pode extrair indícios. Uma jovem adolescente, cometida pelos ciúmes. Observa-se que a revista Capricho tem como público-alvo preferencial as meninas adolescentes. E como o campeão falou aí, ó, uma linguagem informal, típica, tipo de linguagem que está no texto. Excelente, gente. Então, para você melhorar a interpretação de texto, é interessante você primeiro fazer uma leitura geral, tá? Para você ter uma visão geral. Se você encontrar alguma palavra desconhecida, isso aqui eu vejo os alunos terem problema com isso, né? E até na própria digitação também, né? Isso aqui é importantíssimo, é um macete, ó. Se você encontrar alguma palavra que você não sabe o significado, passa batido, tá? Pula. Depois você volta nela. Pelo menos até terminar a frase, tá? Você não vai interromper a tua leitura, você vai pular a palavra para você continuar lendo, né? Se a palavra que você não sabe o significado for uma coisa muito complicada que afete a interpretação do texto, a partir dali você não consegue mais ler, aí você vai ter que parar. Por exemplo, um termo técnico, uma sigla, alguma coisa muito técnica, aí não dá, aí você tem que parar. Mas num texto geral, você não interrompe, tá? E outra coisa que é interessante também que os alunos fazem, pessoas fazem direto, é quando estão digitando também. Quando a pessoa digita uma palavra errada no Word, ela para e volta e conserta o erro, né? Não é uma forma boa de você fazer. Legal que você sai digitando para você não perder o raciocínio. Inclusive, se tiver a palavra escrita errada, você digita ela errada, deixa para lá. E aí depois você volta e corrige, ou com o mouse ou com a ferramenta do Word. Né? Porque quando você para consertar o que você está digitando, você interrompe. A tua produtividade cai muito. Né? Você interrompe tua linha de raciocínio. Então, isso é um hábito comum, tá? E as pessoas têm de parar e corrigir, parar e corrigir, parar e corrigir. E aí, ó, ler bem, ler profundamente, com concentração. Hoje em dia é muito difícil, né? Você ter uma concentração, você ler um texto sem ter um estímulo que atrapalhe. Você até consegue fazer várias coisas simultaneamente, principalmente a geração de vocês e a minha que se acostumou. Vocês até conseguem fazer várias coisas simultaneamente, sem problema nenhum, com maior maestria. Mas quando vocês estão aprendendo e lendo alguma coisa que vocês nunca viram, vocês vão ter, é natural, tá? Vocês vão ter dificuldade de concentração. Vocês estão sendo programados para perder a concentração. Tá? Por quê? Porque principalmente as redes sociais, as mídias sociais, né? Elas estimulam você com um condicionamento psicológico e vocês ficam dependentes de estímulo, de dopamina. Dopamina é um hormônio que dá prazer, que o seu cérebro produz. Então, a rede social, ela, com as notificações, ela produz um comportamento psicológico que você fica dependente da dopamina que você mesmo produz. Você fica viciado nesse hormônio que você produz. Isso é viciante, tá? Então, o que a rede social faz? Ela fica te dando estímulo. Tu recebeu um like, recebeu uma mensagem, pim, toca algum barulho, né? Então, isso aí é um comportamento condicionado. Você sabe, você tem que atender a notificação
Porque você sabe que você vai ter uma recompensa de dopamina. Que é o quê? É alguém comentando o bagulho que tu postou, alguém falando contigo, alguém mandando alguma imagem, alguém mandando algum vídeo, alguma parada maneira, ou alguém te xingando também, né? Você tá condicionado, cara, a atender a mídia social pelo barulho, e você vai ter uma recompensa de dopamina. Então, quando você tem que ler um texto, né? Você tem que ler alguma coisa com concentração, a tua cabeça não consegue mais se concentrar. Eu tô falando isso de uma maneira generalizante. Só que todo mundo tá assim, tá, gente? Tá todo mundo condicionado a perder a atenção com dopamina por causa de mídia social. Então, experimenta um dia você ficar sem usar o celular. Você começa a ficar nervoso, você não sabe o que fazer, porque você está condicionado e viciado na tua própria dopamina, na tua própria endorfina. Mas Muito às louco vezes isso. é bom, professor. Claro que é bom. É ótimo. É gostosinho, né? A dopamina, Sim. ela é um hormônio que te dá essa sensação do que é bom. Entendeu? Claro que é bom conversar, é claro que é bom usar a rede social. A questão aqui que eu estou levantando é mostrando que vocês estão condicionados a não terem mais capacidade de se concentrar em uma coisa só, como, por exemplo, ler um texto. Eu não digo nem um livro, mas ler um texto. Eu aposto, tá? Eu mando aí o iFood entregar, eu aposto um rango, tá? Que se eu passar uma página, um texto de 15 páginas Não para vou ler, vocês não. como atividade, eu aposto. Quem pegar e filmar as 15 páginas, filmar para mim, ó, filma você lendo o bagulho. Filma para provar que você não conseguiu parar e ser interrompido e teve paciência para terminar essas 15 páginas, eu pago um rango no iFood, ó. Mas aí tem uma recompensa. Mas aí, olha aí, cara. O mais aí, se você falou mais, você tá errada. Tá, gente? Tá difícil de se concentrar, galera. Oi, fala aí, campeão. Vou querer um bife parmegiano. Pode Ó, mandar já tá escolhendo? Tira onda, meu irmão. É isso aí. Cara, tá muito difícil, cara, você se concentrar, você terminar uma leitura e você conseguir absorver o que tá ali naquele texto, né, dizendo, principalmente se for um assunto que não é do seu interesse, então é pior ainda, né? Por exemplo, você tem que ler, principalmente aí quem está estudando ainda, tem alguns colegas aí que estão estudando, né? Alguns alunos que estão terminando o segundo grau, né? Pega aí, cara, pra tu ler aí um bagulho aí de geometria. Nossa. É ruim, maluco. Manda aí, pega aí um problema de física pra tu resolver aí. É ruim de tu aguentar, cara. Fala aí. Aguenta nada, cara. Tu mete o pé, tu não aguenta ficar sentado, cara. Você não aguenta ficar no mesmo lugar. Começa a dar um troço em você. Cara, isso aí é que tu tá viciado, cara, em dopamina, cara. É sério. Tu não aguenta, cara. Eu não aguento, pô. Eu falo por mim, eu vou falar por mim. Tá? Eu tô generalizando, mas eu vou falar por mim. Se eu tiver que sentar e estudar alguma coisa que eu não queira, contra a minha vontade, né, e tiver que ler, por exemplo, esses troços que o Senai fica inventando aí, às vezes é chato pra caramba, né? As regrinhas. Algumas paradas no Senai são maneironas. Não, são maneiras. Isso aí, por exemplo, que a gente está usando agora aí, o projeto integrador, tem umas paradas aí no Senai que eles inventam aí que é maneiraço. Tá? Por quê? Porque é tipo a gente aqui trabalhando junto. Né? Como vocês vão começar a se acostumar mais pra frente. A gente vai trabalhar junto, a gente vai construir um negócio junto. Então sai natural, entendeu? Não sai forçado. Ah, pô, cara, se eu tiver que ler aqui uma norma para reunião, para preencher a documentação, não sei o quê. É o fim do mundo, cara. Dá vontade de morrer, cara, lendo aquilo. Não dá vontade, eu não aguento. De 2 em 2 minutos eu levanto e arrumo outra coisa para fazer, cara, porque o troço é uma tortura. Aí o que eu faço para aguentar? Eu pego e ligo uma música. Ó, o viciado. Isso é vício, cara. É vício em dopamina. Eu tenho que aumentar os estímulos
para me dar prazer, para eu conseguir fazer alguma coisa. Isso aí é o quê? É um comportamento que a mídia social, ela faz a gente ficar assim. Ela fez a gente ficar assim, né? Ela formatou a gente para ficar meio que dependente dessas coisas. Então, se eu tiver que ler o documento maldito aqui do Senai e fechar a tela fechar tudo, deixar só o documento aberto e cancelar a música, né? E fechar a porta, cara, eu tenho dificuldade para me concentrar. Isso todo mundo tá ficando assim. E essa parada de interpretar texto, gente, tá muito impactada, né? Não que seja uma coisa que condene vocês, muito pelo contrário. É uma coisa que vocês têm que começar a pegar a visão, pô. Pega a visão aí, ó. Tô dando mole, eu não consigo nem ler o troço direito, cara. Pô, uma questão de autodisciplina, que é legal vocês se controlarem e renovarem, principalmente quando vocês forem fazer uma faculdade. A faculdade não é tão amiga, assim, tão tranquilona quanto o Senai, né? A faculdade, o cara solta o conteúdo e tu tem que se virar. E hoje em dia, faculdade, principalmente agora com o negócio da pandemia, faculdade é tudo à distância. Então você vai ter que ter muita disciplina para estudar as coisas à distância, para ler o conteúdo, para ler tudo que eles pedem. Às vezes é uma carga colossal de trabalho que você tem que ler rápido e interpretar aquilo e fazer a prova online. E a prova online não tem caô, cara. Tu digitou errado ali, escreveu errado, respondeu errado, já era. Né? Todo aquele teu trabalho vai tudo por água abaixo. Então, vocês têm que se policiar para estudarem, né? Aprenderem a estudar usando o computador e controlar a interferência da mídia social e esse vício por dopamina. Tem vários métodos que eu tava vendo no YouTube de técnicas para você fazer uma desintoxicação. Parece que é um bagulho de drogado, né? Mas meio que é, cara. Mas é meio que é. Que a dopamina é uma droga que a gente produz e que vicia. Né? Na verdade, assim, sem querer fugir muito do assunto, as outras drogas que consomem, elas são compostos químicos que elas se ligam no teu cérebro e, consequentemente, eles liberam dopamina. Com as drogas, elas são um mecanismo para liberar a tua própria dopamina. Olha que loucura, né? Então, a rede social, ela lida com um mecanismo fisiológico na tua mente que é parecido com que as drogas, um determinado tipo de droga, agem no teu corpo. É o mesmo mecanismo, cara. E no final, todos eles fazem isso, eles liberam dopamina, tá? Então tem vídeos, tem técnicas ensinando você a se desintoxicar de dopamina. Tu fica até mais calmo, para de brigar, né? Brigar na rua, né? Então, galera, vamos lá, ó. Dicas para melhorar. Ler todo o texto, procurando ter uma visão geral do assunto. Se encontrar palavra desconhecida, você não interrompe. Lê bem, lê com profundidade, com concentração. Se precisar ler uma vez, lê duas, lê trechos várias vezes, para você entender. A tua mente, ela força você a esquecer as coisas, né? Por isso que você tem que ficar por repetição. Inferir. O que é inferir? Eu não sei. Vamos colar. O que é... Vamos parar aqui o texto. Eu não sei, eu esqueci. Deixa eu voltar aqui, ó. Inferir, capacidade de inferir. Vamos lá, o que era inferir mesmo? Rapaz. Deixa eu dar o ESC aqui. Vamos ver, vamos consultar o que é inferir, que eu esqueci. Inferir. Significado. Fazer inferência sobre concluir, deduzir. Né? É um verbo. Uma hipótese sem verificar com rigor as premissas. Inferir é você concluir. O que é inferir do texto? É concluir pelo raciocínio, a partir de fatos, indícios, dedução. Na prática, ao ler um texto, as informações podem estar explícitas ou implícitas. Inferir é conseguir chegar a conclusões a partir dessas informações. Isso é você inferir. Né? Show de bola. Você inferir é você conseguir somar, né,
ligar as ideias que você tem, a tua interpretação, e chegar a um significado do que aquilo diz com o que tem na tua cabeça, sem ferir. Voltar ao texto, quantas vezes você precisar voltar, você volta, né? Você vai lá e acessa de novo. Não permitir que prevaleçam as suas ideias. Ah, rapaz, isso aqui é campeão. O autor, ele está escrevendo algum texto, ele está te comunicando uma ideia. E aí, quando você infere com teus preconceitos, com a tua forma de pensar, às vezes você força aquilo que o autor está dizendo. Você força um significado que, na verdade, o autor não quis dizer aquilo. E aí a tua interpretação para aquele texto ela fica toda errada. Tu quer ver uma coisa que é campeã? Quando você lê uma lei. Pega uma lei do Código de Defesa do Consumidor, pô, tu tá ferrado, né, cara? A parada lá que tu tá precisando da lei, né, a empresa lá que você tá querendo processar, ela tá te prejudicando, cara. E tu pega e lê a lei, pô, tu vai ler a lei interpretando pro teu lado, né? Isso como todo advogado faz, né? Tu vai interpretar a lei pro teu lado. Só que aí você começa a ver que todas as leis tem que dar um resultado negativo para a pessoa que você está querendo processar. Aí tu tá errado. Aí você está inferindo um significado errado para a interpretação daquela lei. Isso pode acontecer em várias situações, desde um texto de lei, que é um texto técnico. O juiz, né, quando ele não é um safado, ele lê aquele troço, quando ele não inventa algum troço do dia da cabeça dele, né? Ele segue a lei, ele segue o significado exato, preciso da lei, ele respeita a lei. O advogado ele vai tentar dar uma interpretação para aquela lei que vá para o seu cliente, que beneficie o seu cliente. E o acusado ele vai interpretar a lei, vai puxar a sardinha para o lado dele para a interpretação salvar ele. E o juiz é o cara que lê aquilo e é técnico. Aquela palavra está escrita ali. Aquilo tem um significado técnico. Se você está interpretando aquilo errado, você está inferindo um significado errado para a lei. Aí você tem que jogar para o juiz. Tá? Volta ao texto, quantas vezes você precisar. Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre o autor, tá? E fragmentar o texto. É legal, né? Às vezes é interessante. Quando você lê um texto bem escrito, dependendo assim do tipo de texto, né? Mas quando o texto ele é bem escrito, no geral, pensa numa redação, né? Você escreve uma redação bem feita, você aprende lá na tua aula lá de português ou de redação que um texto ele tem que ter um começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Assim que você aprende basicamente a fazer uma redação, você divide ela em parágrafos. Então a parte da introdução é um parágrafo, a parte de desenvolvimento, que é a tua tese, né? É um parágrafo, e a parte de finalização, que é a conclusão, é um parágrafo só. Isso pode ser longo, comprido ou não, né? Mas basicamente você tem meio e fim. Então, quando você quer avaliar a tese da pessoa, você vê qual o parágrafo que tem a primeira tese. Ela está dizendo lá alguma coisa, está naquele parágrafo, e você divide. Aí você, dividindo o texto assim, quando você está estudando, você melhora a compreensão. Quando você lida com documentos técnicos, você dividir é fundamental, porque você não decora uma norma técnica inteira, né? Você divide essa norma técnica em pedaços, e os pedaços você acessa. Então, você verifica com atenção e cuidado o enunciado, cada questão, a gente sempre criou temática, quando você vai mal na prova. Interpretação. Pô, às vezes tu não sabe o bagulho direito, né? Tu vai interpretar. Não sabe fazer a conta direito, não adianta nem estar escrito lá. Pode estar escrito da melhor forma possível que tu não vai conseguir, né? Isso tanto pro lado ruim quanto pro lado bom, né? Tipo, tanto reclamando quanto concordando. Concordo que
às vezes é só uma interpretação, porque a questão ela tem uma pegadinha, é só você ler. A resposta às vezes tá na própria questão, né? Mas também, a vez tu não estudou, pô, tu não vai, né, cara? Interpretar, tu não vai conseguir entender o que tá. Então, às vezes é legal você ler a questão, riscar, sublinhar, né? E o autor, ele defende as ideias e você tem que perceber qual é a ideia dele, né? O que ele está defendendo, dependendo do texto. Qual é a ideia geral, né? Você pode ver, né? Hoje em dia, a comunicação em rede social, ela está cada vez mais resumida, né? Então, cada vez mais as pessoas ainda têm isso, né? Em mídia social, pessoas têm até limitação para escrever, no caso do Twitter, né? Você tem números de caracteres que você é obrigado a se comunicar, né, de uma maneira atrofiada. O meme. Pô, meme é maneirão, me amarra em meme, né? Tô risada pra caramba com os memes. Pô, meme é maneiraço. Meme é uma, assim, se você for entender, meme é uma obra-prima da simplificação de uma ideia. O meme tem o seu valor, cara. Se consegue representar de maneira simples e você promove uma reação, boa ou ruim, né? Mas você promove uma reação com pouquíssimos caracteres, aqueles memes antigos que era rabisco, que é pior ainda, né? Meme antigo que era de rabisco, que nem desenhar o vagabundo sabia desenhar, mas tu via aquilo, tava risada, né? Olha só que maneiro. Aquilo ali é uma obra-prima de capacidade de simplificação. O problema é quando você começa a conversar por meme, né? Você só consegue entender as coisas por meme, cara. Aí você fica retardado, né? Você mal comparando, assim, né? Coitado de quem tem a doença, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Pô, tu conversa só por meme, cara. Entendi. Pô, feião, né, cara? Você não consegue nem desenvolver o texto. Aí você desenvolve o texto e ninguém lê. Ah, mas às Claro, vezes um porque a meme mídia fala mais social. do que 1000 palavras. Claro que fala. É uma obra-prima. O meme, eu adoro meme. Meme é uma obra-prima, porque você, às vezes, com uma imagem zoando, você consegue, com muita precisão, você consegue em muitas pessoas incitar uma mesma reação. É de riso ou de raiva, por exemplo, né? Uma imagem que às vezes você não precisa nem escrever, com uma palavra ou sem palavra nenhuma, você tá com meme. Aquilo ali tem um significado implícito muito forte. É uma obra-prima, cara. É genial quando o meme pega, pô. Vê um meme que todo mundo conhece, olha aquele meme ali. Aquele meme ali representa uma parada que quando tu olha, tu ri. Só que geral ri. Pô, você criar alguma coisa que incite um sentimento de riso em muitas pessoas é uma obra-prima, cara. Isso é uma obra-prima, é uma obra de arte. Agora, o problema é o seguinte, né, cara? Quando você começa a pensar por meme, né? Você só consegue se comunicar por meme. Não que você não precise não se comunicar. Eu tô dizendo aqui para chamar a atenção de vocês. Não é pra vocês deixarem de usar meme. Tá maluco, pô. Usar meme é maneirão. Né? Você resume. Pô, é maneiraço, dá risada pra caramba. Eu adoro meme, cara. Eu fico vendo meme, eu dou risada pra caramba. Né? Eu salvo meme, mando meme, enchendo o saco de amigo meu. Eu faço isso direto, cara. Tem as figurinhas, né? Figurinha eu não uso muito, não. No WhatsApp eu não uso muito, não. Mas é tipo um meme, né? É ruim o meme, não, cara. Só que, cara, ninguém tem paciência, cara. Quando você escreve um textão, aí, textão. Pô, já escreveu textão, o próprio, entre aspas, textão já é uma coisa pejorativa, né? Já é um troço que já queima o filme, pô. Textão. Olha lá o maluco, textão. Né? Olha lá a feminista, lá o textão. Pô, chatão. Cara, isso é uma característica de que um texto grande ele não é adequado para uma mídia social? Mas também é uma característica ruim que as pessoas não têm mais paciência para ler, para se concentrar. A própria mídia ela te dá tanto estímulo que você não consegue ficar parado lendo ali o textão da pessoa. E a pessoa também escreve mal, né? Escreve com erro, também tem isso, né? É um ciclo vicioso, né? Ninguém tem paciência para ler e quem escreve também não tem, e quando quer escrever grande, escreve mal. Aí não faz um texto com começo, meio e fim, não faz um texto generoso e agrade a pessoa para ler, para comunicar a mensagem. Escreve um texto, pô, chato pra cacete. Não tem paciência não, mano. Eu nem lê. Nego lê as 3 primeiras frases e acabou.
né? Isso é um mal, né, da gente, né? Então, a mídia social não é um lugar hoje em dia para textão. Na época do Orkut era, mas hoje em dia não é mais um lugar para textão, né? O textão você vai botar num trabalho, mas aí você usa a mídia social toda hora e recebe estímulo toda hora, você não consegue mais escrever, você vai perdendo a capacidade de escrever, tá? Mas o meme é uma obra-prima, eu adoro. Quando o meme pega, né, eu adoro. Né? Principalmente aqueles memes que são imortais, né? Fazer um trabalho aí que eu vou fazer um campeonato de meme aí. Eles vão botar o João sem meme, sem pornografia, sem palavrão, tá, gente? Mantendo respeito, mantendo respeito. Fazer um campeonato de meme aí, vocês vão ver que tem um monte de meme aí de vocês que são meme raiz, meme da antiga. Eles ficam, né? Tem meme novo aí que a gente vê na hora e dá risada, mas tem meme que fica durante anos. Tem meme com 10, 15 anos aí, né? Doideira. Então o autor define as ideias que você tem que perceber. Tá. Aí, ó. Vamos ver um texto aqui, ó. Vamos ver quem vai ter paciência para ver. Meu Deus. É fogo, né? Então, ó, se eu pegar aqui, ó, se eu fizer um desafio aqui, eu tenho certeza que vocês vão se gelar, ó. Quero ver quem tem moral para ler isso aí. Quem tem moral para ler isso aí? Vou escolher, hein? Tá vendo só? Escolhe aí, escolhe aí. Vou escolher, hein? Vou escolher, ó. Vou criar um gerador aqui de... Vamos pegar aqui, ó. O cara tá brincando. Vamos pegar aqui, ó. Opa! Posso ler? Vai lá, campeão. Olha aí. Amém. Vai lá, Yuri. Amém. Salvou, hein? Demora pra descobrir isso daí é relíquia. Vamos lá. Algum Vai lá. tempo, hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se porém em primeiro lugar meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa, foi o outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou sua morte, não a pôs por introito, mas no cabo, diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Machado de Assis. Muito bom. Cara, tá lendo bem, cara. É isso aí. Já não tá viciado em dopamina. Vamos ver o que é isso aqui, cara. Esse livro é legal, né? Bom, o que é isso aqui, ó? Introito eu também não sei não, mano. Vamos ver aqui. O que é isso aqui? Eu fico... Introito. Professor, Eu. fiquei o tempo todo me perguntando se esse menor é de Portugal ou ele tem a língua presa. Nem prestei atenção no texto. Que isso, rapaz? Esculacha o cara não, rapaz. Olha só. Webbook. Yuri. Oi. Ô Yuri, olha só. Acontece realmente de quando a pessoa tem algum... Isso eu vou comentar isso. Eu não ia comentar isso hoje não, mas tudo bem. Mas já que falou... O cara tá brincando aí com você, mas acontece realmente existem exercícios e existem profissionais que te ajudam a melhorar isso. Às vezes são problemas de língua presa, que são exercícios musculares que você precisa fazer. Às vezes são coisas que até precisam de intervenção cirúrgica. Oi? De fonoaudiologia, né, no caso isso daí. Isso que eu ia falar. E isso é indicado para uma fonoaudióloga. O que acontece? Quando a pessoa tem língua presa, às vezes são exercícios que a pessoa faz. Inclusive, quem tem a língua solta, quem fala bem, também fala errado, cara. A gente aqui no Senai, a gente usa, o nosso instrumento são as cordas vocais, né? O professor, né, cara, fala o dia inteiro, né? Eu, por exemplo, eu falo, tem turma que eu tenho que falar 3 horas sem parar, mano. Isso é coisa de maluco, né? Ainda mais em ensino à distância. Fala 3, ó, a aula passada eu falei 3 horas sem parar, mano. É um músculo, né? Você precisa treinar como é que ele funciona de uma forma correta. Exato.
falar automático dando aula, você fala perfeitamente, né? Se você não parar pra pensar no que você tá falando, é mais complicado. Cara, até quem tem a dicção boa tem que ter um cuidado. São exercícios que você faz e são exercícios que são muito loucos, que você fica fazendo uns barulhos esquisitos, você coloca a língua no lugar e assopra É igual aquecimento vocal, né? o aquecimento. Tem um que você tem que vibrar a língua e tem que sentir cosquinha no nariz. Tem uns troços muito doidos, cara, que se tu filmar tu fazendo, tu vai dar risada. Só que são exercícios que todos deveriam fazer, principalmente quem fala em público. Você pensa num radialista, um locutor. Cara, o locutor, ele tem técnica para colocar a voz, ele mexe a musculatura da corda vocal dele para a voz dele ficar impostada, né? Então, são exercícios que são muito úteis. Essa parte de interpretação de texto mexe um pouco com isso. É bem interessante isso aí, essa observação. Aqui, ó, só voltando aqui ao texto, tem, ó, o que é introito? Do começo, do princípio. Oração em que o padre dá início à missa católica. Passagem. Uma antífona com um versículo de salmo que se canta na missa maior, enquanto o celebrante recita as orações preparatórias. Então, introito não pôs no introito, ó, no começo da missa, mas no cabo, lá no final. E a diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. Olha que interessante, ó, a diferença entre esse livro e a Bíblia, principalmente ali a parte do Pentateuco, né? Não tem contou sua morte, ó. A narrativa de Moisés sobre a morte dele e não pôs no introito, mas no final. Aqui no começo, ó, olha que louco, né? Ele fala da morte dele no começo do texto, mas Moisés ele compara com Moisés, que na Bíblia ele falou da morte dele no final. Olha que interpretação louca, né? Interessante, né? Se bobear, eu tô dando até a resposta, né? Vamos ver aqui o que ele vai falar aqui. E aí, ó. Esse texto aí, com as ideias do autor, que ele é o personagem, né? Se trata de um texto o quê? É uma autobiografia, né? E não é, porque como é um texto literário, acho que tem uma pegadinha aí, não sei qual a formulação denunciada. Mas, observando pela forma literária, é autobiografia, o autor contando a vida dele, esse livro. Eu também E aí, vocês concordam? com ele. Concorda? Eu concordo com esse menor. Quem mais concorda? Concordo. Também concordo. Concordo. Ele é um texto autobiográfico, porque muito bom, tá? A leitura dele do Yuri foi muito boa, né? Porque ele leu de forma correta, respeitando as vírgulas, tentando dar uma interpretação no texto. A leitura dele foi muito boa. Então isso, de certa forma, ficou claro pra gente, né? Não, foi boa a leitura. E aqui, ó, é autobiográfico porque fala aqui, ó, que eu não sou um autor defunto. Pô, já matou, né? Autobiográfico, tá? E aí, ó, o autor-personagem é menos comum. E aí? Tem a ver com aquilo que eu li, ó. Começaram o livro por sua morte. Eu vou de novo, porque eu já li o livro, eu sei o spoiler, né? Ele vai ali, de alguma forma, inverter a forma para poder a narrativa ficar melhor. Porque o livro é da morte dele. Mas para poder falar da morte, ele fala da vida antes. Então ele acha estranho. Eu não vou começar falando, morri e aconteceu. Ele inverte. Então é menos comum começar o livro pela morte. Alguém discorda? Menino esperto. Não. Moleque bom. Show de bola. É isso aí mesmo, cara. Então, começar um livro ao mesmo tempo, não. Esse aí vai ser minha dupla nos trabalhos. O meu também. Vamos fazer um sorteio, então.
É isso aí, galera. Tá certíssimo, né? E aí, ó, pra finalizar, deixa eu ver se tem mais uma. Rapidinho, ó, tem mais, né? Ih, rapaz, peraí. Vamos parar na 2 aqui. Amanhã a gente continua na 3, na 4. Peraí, a gente parou aqui na 2. Vamos falar aqui a 3. E amanhã a gente lê de novo. Eu vou escolher outra Essa vítima 3 para aí é ler. spoiler, hein? É. Então, ó, nesse texto aí, o personagem. O que vocês acham? Vou deixar aí o pessoal. Essa daí é spoiler. Ó, peraí que eu vou voltar. Vou voltar aqui no texto. Dá uma olhada aí no texto. Ele já morreu, porque ele fala das memórias do nascimento ou das memórias da morte. Então ele já morreu. Correto. Eu ia falar a mesma coisa. E aí? Dá a opinião aí. É, pô, a parada lá da morte dele, pô. E as meninas? Tá faltando as meninas falarem. O que elas acham? A pergunta Também acho, letra B, ele já morreu também. Vamos lá ver as questões. Não, está morto. Já morreu? Tá morrendo? Sim. Não quer morrer? Ele Não está vai morto. morrer? Ué, professor? Renasceu. Não, ele já morreu, né? Está morto, não. Ele já morreu, né? Ah, já morreu. Ah, são as memórias póstumas de Brás Cubas. Ele escreveu depois de morrer. foi o que eu falei. A pergunta se mata pelo nome do. E aí? É, pô, já morreu. Letra D, já morreu. Olha aqui, ó. Agora me responde aqui, ó. A primeira primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor para quem acampa foi outro berço. E aí? Ele já morreu. Pô, tá bom, Ele vou parar morreu. de torturar vocês. Ele já morreu antes ele do que eu. Tá legal, galera? É isso aí, tá? É um texto... O Machado de Assis é um autor que ele é romantista, né? Ele escreve muito rebuscado, ele tem uma descrição... A descrição do Machado de Assis é incrível. Ele demora, às vezes, 4 páginas descrevendo um texto, que se você pegar um autor que eu adoro, um autor de ficção científica chamado Isaac Asimov, e ele é completamente o oposto. Enquanto Machado de Assis gasta... Os dois são maravilhosos, mas enquanto Aldous Huxley também, eles gastam páginas e páginas descrevendo uma cena para você começar a entrar no livro. O Isaac Asimov, ele é tipo meme. Ele, com pouquíssimas palavras, você lê a frase dele e você consegue entender tudo e tá lá. Olha que talento incrível, né? Que arte incrível. O Isaac Asimov, ele tem muito disso. Ele vai descrever uma situação científica. Por exemplo, ele escreveu o livro que virou aquele filme O Robô, né? O Will Smith. Esse filme ele é baseado no livro desse autor que eu tô falando, Isaac Asimov. Ele tem essa característica incrível de você pegar o texto dele e ler o comecinho do texto. Cara, você consegue sentir ali numa fábrica, vendo o robô sendo produzido com um ferramental, com maquinário, com pouquíssimas palavras, você entra ali. O Machado de Assis, ele vai pelo caminho oposto, só que ele também te dá uma riqueza de detalhes incrível que você acaba, de tanto que ele descreve a cena, você acaba vendo tudo. Você entra na leitura. E são 2 caminhos opostos, mas os dois têm o seu valor, né? Eles são incríveis. Então, pessoal,
Vamos parar aqui. Que slide é esse aqui? É o slide... questão 3 aqui. Depois eu escrevo lá qual slide que a gente parou. E amanhã a gente continua. Vou pegar outra vítima aqui para ler o texto amanhã e a gente não, vai... professor. Ou amanhã não. Segunda-feira. Amanhã nada. Sextou, galera. Sextou. Vamos parar com isso. Beleza. Então, galera, boa sexta-feira aí para vocês. Bom descanso. Eu vou botar essa aula gravada no canal. Obrigado pra você. Um abraço. Valeu, galera. Vai ter alguma atividade posterior, professor, ou não? Não, hoje não. Beleza. Não, beleza. hoje não. Beleza?